Bom, na última parte eu estava falando para vocês sobre a poesia lírico-amorosa, e agora o último tipo de poesia que ele costumava escrever era a poesia erótica. Na poesia erótica, ele escrevia coisas relacionadas a atos sexuais que ele considerava como necessidade do ser humano, né? Necessidade como se fosse meio animalesco. Era uma necessidade da carne. Então ele ficava dividido e questionando Deus: olha, se eu tenho necessidade disso, por que que isso é considerado pecado, né? E aí, quando ele chutava o balde, ele escrevia poesias eróticas, contando, descrevendo esses atos sexuais de uma forma bem rudimentar, tá? Bom, então aqui tem a satírica, a sacra, lírico-amorosa, né? E aqui a questão da poesia erótica. É interessante destacar que essas poesias eróticas, ele chega a fazer essas poesias para as freiras, descrevendo atos sexuais com as freiras. Olha o que ele está fazendo, escancarando a podridão que está o clero, né? Então ele critica o clero. Fala, olha, nos bastidores da igreja a coisa não é assim. As freiras também se envolvem em atos sexuais, então ele está denunciando tudo isso. Bom, vamos ver um exemplo de cada tipo de poesia dessa. Então, a poesia satírica, uma das principais desse período, é que ele vai. Lembra que o tema principal é a crítica à Bahia, né? Então, ó, que falta nessa cidade? Verdade. Que mais por sua desonra, honra. Falta mais que lhe se ponha? Vergonha. O demo a viver se exponha, por mais que a fama exalta, numa cidade onde falta verdade, honra e vergonha, criticando a Bahia, né? Falando dos princípios morais que estão decadentes. Quem a pôs nesse rocrócio negócio que causa tal perdição? Ambição. E no meio desta loucura, usura, notável desaventura de um povo nécio e sandeu que não sabe que perdeu negócio, ambição e usura. Então, aqui criticando negócio, ambição, usura, criticando o quanto a sociedade tinha ficado extremamente capitalista, perdido todos os princípios morais por conta dessa ambição exagerada, né? Quais são seus doces objetos? Pretos. Tem outros bens mais maciços? Mestiços. Quais destes lhes são mais gratos? Mulatos. Dou ao demo aos insensatos, dou ao demo povo asnal, que estima por cabedal pretos, mestiços e mulatos. Então, olha aqui, ele vai criticar o fato da ambição ter ficado tão exacerbada que essas pessoas, pretos, mestiços e mulatos, foram objetificados, né? Então, quais são os objetos mais cobiçados desse momento? É ter vários escravos. Quem faz os círios mesquinhos? Meirinhos. Quem faz as farinhas tardas? Guardas. Quem as tem nos aposentos? Sargentos. Os círios lá vêm aos ventos, a terra fica esfaimando, porque os vão atravessando meirinhos, guardas e sargentos. E que justiça resguarda? Bastarda. É grátis distribuída? Vendida. Que tem que a todos assusta? Injusta. Valha-nos Deus o que custa, o que é o rei nos dá de graça, que anda a justiça na praça, bastarda, vendida, injusta. Então, observe, aqui ele faz uma crítica aos atos de corrupção da época, e aqui a justiça que ele considera vendida, né? Não tem justiça. Então, quem ganha é quem tem mais dinheiro. É muito antigo isso? Não, atemporal, né? Até hoje a gente vive nessa situação aí. Que vai pela cleresia, simonia, e pelos membros da igreja, inveja. Cuidei que mais se lhe punha, unha. Sazonada caramunha, enfim, que na Santa Fé o que mais se pratica é simonia, inveja e unha. Uma crítica descarada ao clero, né? Tá mostrando, olha, lá na igreja, os bastidores, não é isso aí não. É muita inveja, né, que tem lá por trás de tudo aquilo. E nos frades há manqueiras, freiras, e que ocupam serões, sermões. Não se ocupam em disputas, putas. Com palavras dissolutas me concluo na verdade que as lidas todas de um frade são freiras, sermões e putas. Olha essa denúncia do que acontecia no clero. Estava falando claramente que os frades se envolviam com as freiras e davam sermões ao mesmo tempo, mas também se envolviam com putas. Então, olha só a confusão